E assim continuamos a nossa novela. Então, como estava a dizer no último episódio, no fundo, eu tinha tudo. Eu tinha empregados, que já naquele tempo no restaurante tínhamos vários empregados. Mesmo na minha casa, tive sempre empregada em casa. E quando nasceu a minha filha, eu fui buscar a minha avó e pedi-lhe para ela viver comigo. A minha avó já era muito idosa, tinha 70 e tal anos, que era a minha avó Lucinda, que é o grande amor da minha vida. E a minha avó largou tudo, que já era viúva e tudo, não é? Para ir viver comigo. E foi morar comigo para a minha casa, para esse tal apartamento. Então eu saí do meu quarto, que era um duplex, mas a minha avó não ia subir escadas, que já era idosa, não é? Então eu saí do meu quarto para dar o quarto à minha avó e nós fomos para o andar de cima. Bem, aquilo era o fim do mundo, porque a minha avó não gostava dele, porque a minha avó assistiu muitas vezes a ele fazer mal, não é? E então a minha avó implicava com ele por tudo e por nada, e ele implicava com a minha avó, e aquilo era um ambiente às vezes um bocado pesado, porque a menina ficava no quarto com a minha avó, para nós dormirmos descansados, e a minha avó era o meu braço direito. Ela é que me olhava para a menina todo dia, claro que havia sempre uma empregada lá a ajudá-la, no que fazia falta, e eu andava para o restaurante, ia às compras do restaurante, mas claro que nessa altura, não sei se a perceberam, ainda tinha 17 anos. Então eu era uma criança, eu não tinha responsabilidade nenhuma. Recordo-me que nós não tínhamos noção, nós pagávamos no dinheiro do restaurante. E em vez de pagarmos, por exemplo, as faturas, as coisas, opá, a maioria das coisas a gente gastava, comprávamos computadores de último grito, pá, logo no primeiro ano de casado começámos logo a comprar carros, quer dizer, já tínhamos dois que o meu sogro nos deu, mas aquilo não servia. Começámos logo a comprar outros carros, e sempre tive a paranoia dos carros, porque o meu ex-marido também tinha a paranoia dos carros, e a gente gastava assim muito dinheiro mal gasto, assim, coisas estúpidas, supérfluas, viagens, íamos de viagem para aqui, para ali, para acolá, e desde muito novinha, pronto, a minha, por acaso, eu fazia questão sempre de levar a menina comigo, a Ana, e eu levava sempre a menina comigo para onde eu fosse. Já vos contei também que quando a minha filha nasceu foi logo um dos primeiros milagres que eu tive na minha vida, porque a menina nasceu com as perninhas viradas ao contrário, para cima, e tinha a anca deslocada. E os médicos disseram que ela tinha mesmo que pôr uns ferros nas pernas e na anca, porque não havia hipótese para a menina endireitar e que ia usar toda a vida sapatos ou botinhas ortopédicas. Então eu passei uma noite inteira quando a minha filha nasceu. Nasceu no dia 24 de setembro de 92. E eu passei uma noite inteira a rezar e a pedir à Nossa Senhora de Fátima para me ajudar, que eu não aguentava aquele sofrimento. A minha primeira filhinha tinha que andar com ferrinhos. E então, no outro dia, quando vieram buscar a menina para levá-la para a sala cirúrgica para pôr os ferros e aquelas coisas, a menina estava com as perninhas para baixo e estava normal. Ninguém percebeu como é que aquilo era possível porque nunca tinha acontecido antes. E, no entanto, a minha filha aconteceu. A minha fé sempre foi muito forte com a Nossa Senhora. Eu disse-vos que desde sempre, desde que eu me lembro, andava na escola e mesmo de solteira e mesmo namorada do meu ex-marido, adorava ler as cartas. Andava sempre a ler as cartas, longe de mim de pensar que um dia esta ia ser a minha profissão, mas de todas as maneiras era uma queda que eu já notava que tinha muito forte. E depois tudo que eu lhe dizia acontecia, tudo, muitas coisas. Eu dizia, olha, isto é assim, 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 e pomba, aquilo acontecia. E então nós viajávamos muito. Passávamos muito tempo em Londres, em Paris, em Lisboa, e eu já com essa idade frequentava os melhores museus e exposições do mundo e da Europa, porque ele levava-me, e o meu ex-sogro, nessa época, era o presidente dos antiquários do norte de Portugal, e eu acompanhava-os para todo lado. Na casa do meu ex-sogro também era um conto de fadas. Aquilo era uma quinta lindíssima, com fontes, com águas a cair, com piscina, tudo muito requintado, sempre com empregadas, cor de ténis. Pronto, nós éramos uns meninos completamente mimados, tanto de um lado como do outro, porque na casa dos meus pais aquilo era o fim do mundo, não é? De empregados e de dinheiro, de fartura e pá, eu fui sempre criada com muita abundância e eu nunca soube realmente o que era precisar ou o que era a necessidade. E eu soube sim o que era a falta de amor, isso sim, e aquela falta de atenção, porque os meus pais trabalhavam muito,
tinham uma vida muito, muito preenchida e não tinham tempo assim para certos paparicos. Davam-me mimos, davam-me beijos, era a menina dos mimos, mas não tinha aquela atenção, por exemplo, de irem à escola, saber as minhas notas, saberem como é que eu andava, ou as minhas companhias. Pronto, esse tipo de coisas os meus pais eram mais desligados porque andavam no mundo deles. Até tenho uma, uma passagem da minha vida muito engraçada que vou-vos contar, que foi antes de casar, pá, aí um ano, que telefonaram à minha mãe que eu estava no café do Pepe a fumar um cigarro. Ora bem, devia ter os meus 15, 16 anos, não me lembro. E então a minha mãe só tive tempo de sair do restaurante, que era na praia, não é? Em Vila Praia de Âncora. Foi por ali acima, ao café do Pepe, fica no centro da vila, mesmo à beira do largo. E a minha mãe entra por dentro do café e eu estava com duas ou três amiguinhas na mesa e o café cheio de gente. E toda a gente lembra disto. Eu saí de lá, à lambada. Ah, mas à lambada, a minha mãe pegou-me no cabelo, fui por ali abaixo, passei a vila inteira a levar, por ali abaixo, toda a gente a ver, e só parei no restaurante da minha mãe. Conclusão, pegou no tacão do sapato, rachou-me a cabeça e deslocou-me um pé. Fui parar às urgências. Isto porque lhe foram dizer que eu estava a fumar um cigarro. Então, vocês estão a perceber que eu até fui sempre uma miúda atinada, porque eu nunca tinha apanhado uma bedeira, eu nunca vi droga, nada. E eu era uma miúda que até realmente, dentro do mimo e da fartura que eu tinha, podia até me cegar ou seguir por outros caminhos e eu nunca fui uma pessoa sempre certinha nesse aspecto. O único defeito que tinha, que para mim não foi defeito, para mim até foi uma virtude, que aproveitei a vida, é que era namoradeira. De resto, eles não podiam apontar nada. No entanto, qualquer coisinha que eu fazia já era o suficiente para, pumba, era o fim do mundo, era tudo em cima de mim. Eu tinha que ser perfeita. Isto passou-se uns tempos antes de eu casar. Mas isto é o tanto de vocês perceberem o que é que me levou a casar. Eu era tão e tão e tão rigorosamente controlada que eu, nesse aspecto das coisas da minha idade, de que as neiras toda a gente faz, que eu sentia-me pressionada. E eu queria ter a minha liberdade, queria também ter a minha vida, de ter assim um espaço onde eu pudesse ser uma pessoa, uma menina como as outras, mais normal, não tão super protegida. Espero que tenham gostado deste episódio e continuamos no próximo. Obrigada.